Temos também, no nosso momento de oração, o nosso Salmo do Dia, que é um salmo muito especial. E, como sempre, vamos fazer apresentando primeiro a antífona, nós dois, e depois cada um faz a oração do verso do salmo. E o salmo é o Salmo 33. A antífona: do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Uma coisa importante, Simone, nesse salmo, que sempre me chama muita atenção, é o fato de sempre colocar a pessoa que está num momento, numa situação de sofrimento, independente de que sofrimento seja este, Deus nunca deixa de estar próximo a essa pessoa. Eu acho que você que está em casa já deve ter sentido isso em algum momento da sua vida. Eu já senti isso várias vezes. Posso testemunhar isso. Por mais que às vezes, eu mesmo como padre, penso às vezes, puxa vida, parece que Deus está tão longe, não é? E a gente está sofrendo, passa por esta ou por aquela situação, e depois você começa a entender que, na verdade, era só uma sensação que você tinha. Porque, assim, todas as coisas podem demonstrar para você que Deus não está próximo. Mas o Salmo de hoje, esse Salmo 33, confirma isso. Na oração, na missa de manhã, quando eu celebrei lá na paróquia, eu dizia um pouco isso, não é? O coração da gente fica sempre próximo de Deus quando essa situação de sofrimento, de dificuldade, ela se abate sobre nós. Então pense nisso nessa manhã de sexta-feira para esse dia, nessa primeira sexta. E já em preparação também, daqui a pouco vamos celebrar a Semana Santa. Por mais que às vezes você esteja sofrendo ou que nós estejamos sofrendo, de maneira muito especial essas pessoas ali em Teresina, né, que estão passando por momentos muito difíceis, saber que a graça de Deus está com você. A graça de Deus não deixa, em hipótese alguma, de estar no seu coração, na sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor, para que você tenha força de superar, de passar por tantas coisas que não são tão boas assim. Então, inspirados neste salmo, vamos pedir a Deus que nos oriente cada vez mais e que a gente tenha de fato essa certeza, pela nossa fé e pela nossa oração. Deus jamais, jamais se afasta de nós. Você já teve alguma experiência assim, de perceber que às vezes as coisas não tinham muita solução e pela fé, pela oração, você entendeu que não, de fato Deus estava ali, eu que não tinha percebido. A gente chama muito assim na dinâmica da oração de uns momentos de deserto, né, padre? É de aridez, né? De isso, aridez. Bem lembrado. Eu já passei muitas situações envolvendo a minha família, a minha vida, decisões muito sérias que eu precisei tomar e que iam comprometer meu futuro, minha história. E em algumas circunstâncias dá uma sensação de que você está no vácuo, de que existe o fato que tem que ser resolvido em um vácuo aqui. Você diz, peraí, mas para onde eu vou? Qual é o momento da tomada de decisão? Porque normalmente, pelo menos na minha experiência, padre, os momentos mais angustiantes para mim é aqueles que precedem uma grande decisão. Exato, e você precisa tomar aquela decisão e às vezes você não sente de fato uma força. A gente não sabe se o pessoal que está em casa se tem essa mesma sensação, né? E de que às vezes as coisas parecem que, puxa vida, eu queria tanto que desse certo dessa maneira, ou pensei dessa maneira e parece que não vai acontecer. Exato. No entanto, a gente sente que é o dia a dia, né? Esse exercício de fé, de a cada dia colocar no coração de Deus o que está acontecendo com a gente, pedir a Ele. Eu tenho gostado muito, já falei ontem, da passagem do administrador fiel e prudente, porque eu nunca tinha me tocado uma ótima parábola do valor dele. Então hoje, padre, na minha vida, muitas coisas sem respostas, eu tenho pensado muito em ser fiel e prudente. Eu acho que essa dinâmica é muito importante. Sabe por quê? A prudência ela nos dá a possibilidade, inclusive hoje no livro, o texto é o livro da sabedoria, a prudência e a sabedoria nos ajudam a colocar as coisas, por exemplo, nos seus devidos lugares. Exatamente. Né? É porque às vezes quando a gente está passando por um momento meio complicado, então todas as coisas, elas vêm de uma vez só. Uma bagunça. Eu até uso uma expressão que a desgraça vem a cavalo, né? Exato. Então assim, vem tudo muito rápido, então a gente precisa ter um discernimento. Então o pessoal que está em casa, mas só eu passo por isso. Não, não é só você não, eu passo por isso, a Simone passa por isso. Todo mundo. Todas as pessoas, né, passam por isso. Só que a gente precisa, pela sabedoria de
Deus, o que não é fácil, né? Não é fácil, mas pela sabedoria de Deus, pedir um pouco essa temperança, essa prudência, essa serenidade, para a gente saber como é que a gente pode agir, né? Então, e ainda mais nesse tema de hoje, que é sobre reconciliação, o que você pensa sobre isso, né? Com quem você tem que reconciliar para que, de fato, essa serenidade, essa prudência, essa vontade de acertar, de fato aconteça na sua vida. E o prazer e a alegria da reconciliação, né? A libertação que a gente encontra, a paz, um coração muito mais tranquilo, em harmonia com a gente, com Deus. Então, realmente vale a pena esse exercício. E é isso que a gente quer provocar. Porque assim, padre, a gente conversa com muita gente, você muito mais ainda pelas confissões e convivência comunitária. Quanta gente que carrega uma dor, mas carrega aquilo como se fosse de estimação, aquele negócio. E, às vezes, a pessoa que te feriu, ela nem tem noção que te feriu. Talvez ela nem tenha se dado conta do que aconteceu. E você vai colocando debaixo do braço e vai andando com aquilo. A reconciliação permite que a gente se liberte. Ou que a gente tenha coragem de dizer, viu, Air, aquilo que aconteceu, eu me senti assim, assim, assado. Às vezes, esse ato honesto também nos ajuda muito. Mas você disse uma coisa legal. Nós temos a mania de adubar e alimentar esse sentimento. Eu já passei por uma experiência assim, né? Por exemplo, de ter que viver um processo de reconciliação. Mas as pessoas pensam assim, os padres não têm esse problema. Eu já tive esse problema de viver um tempo, por exemplo, em que eu não conseguia me dirigir a uma pessoa em específico, né? E demorou muito para eu poder fazer esse exercício de reconciliação. Porque a gente se acha assim, eu não tenho inimigo nenhum. Não tenho, de fato, não tenho inimigo. Mas, assim, algumas coisas a gente precisa lapidar. E quando eu consegui fazer isso, foi sensacional. Sabe por quê, padre? Para todos nós que estamos nos acompanhando, a gente põe muita expectativa nas pessoas. E a gente se frustra. E a gente fica cobrando da pessoa que ela haja de acordo com aquilo. Mas eu, naquele lugar dela, eu faria dessa forma. Talvez não. Talvez não. Então, e aquela pessoa não é a gente. Ela vai agir nas condições que ela tem. Na minha experiência de vida, as pessoas que eu mais precisei me reconciliar, padre, são aquelas que eu enfiei muita expectativa em cima delas. Eu criei coisas que não eram reais. Eu coloquei expectativas que eu achava que a pessoa ia fazer isso e aquilo e não aconteceu. Então, eu precisei me reconciliar comigo para depois poder dar esse passo também.